Você saberia me dizer por que a grande maioria das pequenas empresas e algumas médias também não utilizam da gestão visual? Meu nome é Evandro Barros, eu trabalho com mentoria consultiva e produtos digitais para apoiar profissionais a se tornarem empresários de verdade e transformarem os seus negócios em empresas enxutas e rentáveis. Nesse videocast de hoje eu gostaria de falar sobre esse tema de extrema importância, que é gestão visual. A gestão visual é um pilar do sistema de gestão que toda empresa deveria ter e, em função de ser um pilar essencial, ele traz consigo alguns mitos, alguns pensamentos que fazem com que os pequenos empresários e até mesmo donos de médias empresas pensem que a gestão visual ou não é importante ou fica caro, enfim, tem vários mitos aí no mercado e nesse videocast de hoje eu gostaria de desmistificar diversos desses pontos, por isso que eu trouxe aqui para vocês os 12 principais motivos que eu acredito, levantei aí ao longo desses últimos anos, fazem com que os pequenos e alguns médios empresários não utilizem esse pilar tão importante que é o pilar da gestão visual. É disso que eu gostaria de falar no videocast de hoje, então me acompanhe até o final que eu tenho certeza que esse videocast pode ser muito importante aí para você. Então bora lá, direto ao ponto. O primeiro tema que eu coloquei aqui nas minhas anotações é o desconhecimento. Primeiro, nas pequenas empresas, a grande maioria delas está completamente desfamiliarizada do tema gestão, principalmente gestão visual, A gente abre uma empresa, a gente investe em estrutura, investe nas pessoas, investe muito pouco nos processos, Estrutura primeiro, tecnologia, coloca colaboradores para trabalhar da forma como a gente acha que deveria e como a gente não investe, 99% das pequenas empresas geralmente nasce sem processos e nascendo sem processos, muito improvavelmente o empresário vai pensar em utilizar alguma forma para melhorar a gestão desses processos. Então a gestão visual, ela também é um pilar para fazer com que os processos funcionem da melhor forma, Trazer transparência, trazer mais produtividade, trazer eficiência, performance para os colaboradores. Então, desconhecimento é o primeiro tema que faz com que as pessoas, não sabendo o que fazer, porque não implementaram o processo desde o primeiro dia que elas abriram, elas acabam não sabendo simplesmente o que é uma gestão visual, não procuram saber, o tempo vai passando e a coisa não acontece. Então, não é algo que você vê aí, como se fosse numa padaria local ou numa loja de artesanato. Tô correto ou tô errado? Então, a gestão visual, ela utiliza de gráficos, ela utiliza de quadros, ela utiliza de sinalizações para facilitar a compreensão, dos processos em si como um todo ou de alguma das etapas do processo e fazer com que esse processo ou as informações desses processos, principalmente indicadores, checklists, cronogramas, enfim, tudo aquilo que eu tiver que bater o olho e for algo que me trouxer velocidade, transparência, eu devo utilizar como um dos mecanismos da minha gestão visual. E fazer gestão visual é muito importante porque vai melhorar a performance dos seus processos. Melhorando a performance dos seus processos, vai trazer o resultado que você deseja. Então, conhecer dos processos em si é muito importante. Como eu falei, a grande maioria abre uma empresa, não utiliza do conhecimento, porque às vezes, inclusive, não sabe, desconhece como implementar processo, simplesmente vai fazendo, eu sei que tem que fazer financeiro, e fazer financeiro é assim, e aí paga ali alguém para ajudar no primeiro momento, compra-se um software, faz alguma coisa ali. Mas se a gente não entende o que é a gestão visual e como eu posso implementar na prática para fazer essa gestão com elementos visuais e esses elementos visuais tornarem simples, rápido e fácil a compreensão dos processos, o status atual de cada etapa de um processo e o resultado da semana ou do mês de cada um dos processos da empresa, eu muito provavelmente não vou fazer. O segundo motivo que as pequenas empresas não utilizam, que eu anotei aqui, é custo-benefício. A percepção de muitas pessoas é de que fazer gestão visual custa caro. E aquele negócio, a gente ouve falar, ou lê num livro, ou pouco que a gente lê na internet, a gente acha que é coisa de empresa grande, Então, existe aí um mito de que implementar a gestão visual vai requerer
altos investimentos ou investimentos significativos em tecnologia, investimentos significativos em materiais. Pelo contrário, na verdade, fazer gestão visual é você utilizar de ferramentas simples, rápidas e objetivas para te trazer transparência e velocidade. Afinal de contas, um dos temas que a gente utiliza, né, que fazem com que a gestão visual traga resultado, além da transparência, é no apoio na resolução de problemas. Quanto mais elementos eu trago transparência para o processo, quanto mais elementos me fazem melhorar a minha gestão para resolver os problemas do dia a dia, melhor vai ser a minha gestão, melhor vão ser os meus resultados. Então, não existe esse lance, né? Acabe com esse mito de que fazer gestão visual é algo que vai custar caro. Não, hoje em dia, além de coisas tecnológicas que você pode fazer no computador, você pode fazer de forma visual num quadro, você pode fazer de diversas formas, existem N formas de fazer gestão visual, não quero me ater aqui nesse vídeo a dar um exemplo ou outro, porque a depender do processo, se eu estou falando de marketing, existe um tipo de gestão visual para marketing, se eu estou falando de operação, existe um tipo de gestão visual para operação, para vendas, para pós-vendas. Então, tipos de quadros diferentes, tipos de softwares diferentes, que podem ser colocados de forma visual, mesmo que numa tela, num telão ou numa TV, e aquilo ficar visual ali mostrando os resultados. Tem N formas de se fazer. E cada processo pode ter, né, e deveria ter formatos diferentes para você fazer essa gestão visual da forma mais eficiente possível. Então, não caia na besteira de pensar que é caro e por isso que você não está fazendo. Terceiro ponto é que muita gente acha que é um processo meio complexo e que essa complexidade pode geralmente assustar, né? Para quem está acostumado a resolver muitas coisas no olhômetro, né? Organizar as operações de maneira visual pode parecer aí uma tarefa bastante complicada, e aí tem muita gente que acha que precisa se tornar um engenheiro da NASA para fazer gestão visual. Pelo contrário, desculpa, gestão visual é algo que deve ser, como eu já disse, simples e não deve ser complexo. Quanto mais complexo for, se eu estiver utilizando mecanismos muito complexos, que me façam demorar demais, que as pessoas não entendam e que eu tenha que ficar, né, levando muito tempo para fazer algo mesmo estando visual, aquele algo tá errado. Aquela ferramenta, aquele mecanismo de gestão visual não está me servindo para muita coisa. Tá ok? Então, não é nada complexo, pelo contrário. Não deixe fazer com que aquele, né, mindset errado que às vezes você tem ainda, pensando que é algo complexo, possa te atrapalhar. O quarto ponto que eu coloquei aqui é a falta de tempo. Tem muita gente que dá a desculpa, né? E essas prioridades, que na verdade a gente não tem falta de tempo, a gente tem falta de prioridade. Com tantas demandas, a última coisa que acaba passando pela mente de um empresário pode ser redesenhar os seus processos. Primeiro, vamos vender, depois a gente organiza. Só que na verdade, né, a realidade diária é que a gente precisa decidir, né, entre atender cliente, gerenciar fornecedor, apagar incêndios diários. Quando é que vai sobrar tempo para você cuidar dos seus processos, inclusive fazer uma gestão visual? Se você não prioriza certas coisas com o caminhar, né, da evolução da sua empresa, e a gestão visual precisa estar em algum momento, né, se você não implementou esse modelo de gestão ou esse pilar da gestão desde o início, vai ficar complexo para você ter um dia que parar para isso, porque o dia a dia, né, vai te tomar tempo e você nunca vai ter condição de melhorar os seus processos, se é que você tem processos. Então, mapear processos, padronizar os seus processos, mapear procedimentos, padronizar os seus procedimentos, estudar um sistema de gestão por processos, que a gestão visual é um dos pilares. Tudo isso faz parte de você montar um sistema de gestão completo e robusto para te dar resultado, te dar transparência, aumentar a performance dos processos, aumentar a performance dos colaboradores, fazer com que você resolva rapidamente os problemas e que esses problemas não sejam recorrentes, para você ter informações de forma rápida e visual para tomar as decisões certas e escolher os melhores caminhos que vão aparecer para essas decisões no seu dia a dia. Então a gestão visual te ajuda muito com isso. Não dê a desculpa, porque na verdade é desculpa, né, da falta de tempo, porque na verdade você não está priorizando. Quinto ponto é que às vezes a gente subestima, né, os benefícios, né? E quando eu falo em subestimar benefícios,
Muitas vezes é porque as vantagens da gestão visual não ficam claras, né, para as pessoas. Muitos empresários, né, não veem como a gestão visual pode realmente acelerar os processos, melhorar a performance, melhorar a comunicação interna. E uma coisa que acontece muito, né, até anotei aqui, se não está quebrado, por que eu vou consertar? Se o negócio já funciona muito bem há muitos anos, para que eu vou mudar? São frases como essas que muitos empresários têm na cabeça. E se a gente pensa dessa forma, né, se não quebrou, para que eu vou consertar? Se está funcionando tão bem assim, ou razoavelmente assim, para que eu vou mudar? Quem pensa assim é quem não quer evoluir. Quem pensa assim é quem não pensa em melhoria contínua. Quem pensa assim é porque não quer inovar e vai ficar parado no tempo porque não vai se dar a oportunidade de fazer as melhorias e as inovações, inclusive, né, implementando um sistema de gestão com gestão visual, e aí fazendo essas mudanças é que você vai ter resultado. Então, saiba entender, se você não conhece, obviamente tem que procurar alguém que conheça, um curso, uma mentoria, o que for, para você primeiro conhecer, para ir avaliar o que serve para você, para depois você dizer que talvez não funcione. Então, tome muito cuidado com essa não vou dizer nem discriminação, mas essa lente embaçada que talvez você ainda tenha sobre gestão visual e que esteja fazendo com que você não a utilize e não tenha o proveito que você poderia ter. Sexto ponto, medo do novo. Né? E aí essa resistência à mudança, né, ela vai fazer com que a gente tenha que mudar métodos de trabalho para poder gerar algo novo. E essas mudanças, né, principalmente mudanças de métodos, implementações de coisas novas, elas vão gerar desconforto, vão gerar resistência, especialmente se a equipe já estiver confortável o bastante do jeitinho que você está fazendo, do jeitinho que as pessoas estão fazendo. E um exemplo clássico disso é a famosa frase: aqui sempre fizemos assim e sempre funcionou. Para que eu vou mudar? De novo, se você não está preparado para as mudanças e não souber que essas mudanças podem vir para somar e teriam que vir para somar, muito provavelmente esse medo do novo vai continuar na sua cabeça e você vai continuar sem utilizar a gestão visual por medo de algo que possa trazer resultado. Então, abra a sua cabeça, arrisque para algumas coisas, teste as coisas, porque sem teste a gente não vai ter os resultados que a gente queria e nem tudo que a gente vai implementar, né, na vida é assim, na empresa é assim, enfim, vai trazer o resultado do dia para a noite, como se fosse uma chavinha on-off, virou, tá lá o resultado. Não, muitas coisas vão precisar ser adaptadas. Eu implemento gestão em todos os meus clientes. E a gestão visual é uma parte essencial do pilar do sistema de gestão. E aí existem empresas que inclusive são concorrentes, trabalham no mesmo mercado, mas os empresários acabam, porque eles são diferentes, os times são diferentes, a forma de gerir é diferente, porque as pessoas também são diferentes, implementando sistemas de gestão e mecanismos, né, ferramentas de gestão visual também diferentes. Por mais que uma empresa seja do mesmo mercado que a outra, dá para se adaptar em função das pessoas, da adaptação, né, sua como dono, ou sua como futuro dono, se você estiver tentando abrir uma empresa, e também dos seus colaboradores. Então não tenha medo do novo, porque é o novo que vai trazer resultado para você e que vai fazer com que você dê um upgrade aí nos seus processos e na sua empresa. Número 7 é a falta de exemplos, né? O pequeno empresário, ele não faz como os grandes, né? Quando eu trabalhava nas grandes empresas e inclusive prestando consultoria, eu via, né, visitas de colaboradores de uma empresa visitando a outra, fazendo benchmark, trocando informação. Os empresários, né, se baseiam em coisas tecnológicas, trocam informação de software, isso eu já vi muito, trocam informação sobre como lidar com o computador, como lidar com colaboradores, enfim, mas você precisa entrar fisicamente na empresa de alguém e começar a observar como é que essa empresa funciona. Para isso você tem que aprender a, né, enxergar processos, para que você consiga saber que dentro de um processo que está sendo executado, tem ali elementos de gestão visual. Se você não sabe, você não vai conseguir enxergar, e não conseguindo enxergar, você não vai conseguir fazer o benchmark para levar para a sua empresa, para os seus processos, algo que sirva aí para você. Então, muitas vezes é a falta de exemplo, né? E nada melhor do que você também fazer benchmark com empresas maiores, não tem problema nenhum.
Você pode, mesmo sendo pequeno, fazer uma visita numa empresa maior, numa média empresa ou numa empresa multinacional, ir lá colher informações, mas não quer dizer que você vai copiar literalmente como aquela empresa fez. Não, você pode adaptar para o seu tamanho, para os seus mecanismos, para a sua forma de gerir algo que é só uma ferramenta, né? E ferramenta é como se fosse um alicate. Eu posso utilizar um alicate para bater um prego. Não é a ferramenta ideal para isso, mas se eu quiser utilizar, eu posso. Mas seria ideal eu saber o tamanho do alicate, para que eu vou usar, para eu comprar a ferramenta certa, para aquilo que a minha empresa, do tamanho que eu estou, da forma como eu preciso utilizar para que aquela ferramenta funcione para mim. Então, busque exemplos, busque fazer benchmark, visite empresas, procure mentores, procure cursos que tragam esses exemplos para você e que você possa utilizar aí para o seu modelo de negócio. Outra coisa que faz com que os empresários não utilizem é a dificuldade de visualizar o retorno sobre o investimento. Eu coloquei aqui que os pequenos empresários, eles geralmente têm essa dificuldade, né, de entender como é que a gestão visual vai traduzir algo em retorno, porque eles querem que todo retorno, principalmente algo que seja, né, que eu vou ter que investir num quadro, em montar uma planilha que vai depois imprimir, né, que eu vou imprimir ali os gráficos para serem colocados num quadro, com checklist, enfim. Existem coisas que a gente tem que investir. A melhor é eu ter que investir num quadro onde eu vou colocar algumas informações e toda semana eu vou fazer uma revisão e no final do mês eu vou fazer um fechamento, do que um software caríssimo que às vezes nem vai te dar, você não vai usar nem 10, 30% do software. E se você poderia fazer num Excel, colocando as informações na parede, usando nas suas reuniões semanais e nas reuniões de fechamento mensal de uma forma muito mais simples. Faça essa avaliação aí, porque muita gente pensa, né, eu vou gastar bastante ou eu vou gastar muito dinheiro para organizar as coisas da forma mais bonitinha possível, mas isso vai realmente me fazer vender mais. A pessoa linka exatamente aquilo que ela vai investir com a venda. Num primeiro momento, você tem que linkar com a performance dos seus processos. Se trouxer resultado, a consequência vai ser trazer mais venda e trazer resultado financeiro. Então, não confunda as coisas. Essa dificuldade, às vezes, sua de visualizar o retorno sobre o investimento está na dificuldade também sua de reconhecer que falta conhecimento sobre gestão visual para você implementar aquilo que você deveria ter implementado lá no início, quando a sua empresa nasceu. Então, tome muito cuidado com isso. O nono ponto que eu anotei aqui são os recursos, né? Que muitas vezes o pequeno empresário, diferentemente das médias empresas e das multinacionais, ou das grandes empresas, enfim, ele tem recursos muito mais limitados, né? As pequenas empresas, elas operam com recursos pequenos, recursos muito limitados, tanto financeiros quanto humanos. E aí implementar um novo sistema, implementar algo novo que possa causar ali até um trabalhinho, né, no início, porque tem que implementar, tem que fazer, né, colocar, fazer treinamento, mostrar para as pessoas como funciona, pode ser que incomode, né? E antes da gestão visual, né, tem muita gente que fala, eu preciso de mais 2 mãos e algumas horas extras no dia para poder fazer. Então a pessoa acaba dando desculpa de novo, porque vai ser mais uma coisa que ela vai ter que fazer, só que ela esquece que no início vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas depois com a ferramenta certa, com a forma certa de utilizar aquela ferramenta, com a forma certa de enxergar e fazer os fechamentos, utilizando os elementos de gestão visual, você vai ver que não só a sua produtividade, a sua performance como dono vai melhorar e muito, vai aumentar e muito mais a dos seus colaboradores também. De novo, resolver problema rápido, causar a transparência nos processos e fazer com que você decida da forma mais adequada. Só esses 3, né? Tem mais coisas que eu poderia falar sobre gestão visual, mas só esses 3 já vai fazer com que você pague e muito rápido daquilo que você pouco investiu, porque é muito barato se investir em gestão visual. Então, faça essa reflexão. Tema número 10 é formação e educação, né? A falta de treinamento e educação adequados, né, sobre o que é gestão visual e como implementar, geralmente é para os pequenos empresários
uma barreira. Tem gente que saiu de um mercado X e abriu um negócio no mercado Y, tem gente que saiu de uma grande empresa de uma área A e foi abrir um negócio numa área completamente diferente. Então essas mudanças, né, de mercado, a falta de experiência, a falta de não ter buscado uma mentoria ou de ter feito um curso que englobasse gestão visual faz com que aquele elemento nem faça parte do conhecimento que aquela pessoa deveria. Então, formação e educação é importante, né? Afinal, gestão visual, né? A gente faz até ouve essa pergunta, né? Isso é coisa que se aprende aonde, né? Na escola é que não é. Então, já que você não vai aprender isso na sua universidade, já que você não vai aprender isso em locais, né, onde você geralmente estuda, você tem que buscar algo específico. Procure se formar, procurar cursos, mentorias, como eu falei, em algo específico, ou até mesmo alguém que possa implementar algo para o seu business, com a sua cara, para a sua empresa, para o seu modelo de negócio. Seria o ideal dos ideais. Número 11, penúltimo ponto aí, é a falta de ferramentas acessíveis, né? A percepção de que as ferramentas necessárias para a gestão visual são caras e difíceis de obter, desencoraja muitos empresários. Aí a gente acaba ouvindo a seguinte frase: precisa de um software especial, ou posso usar o Excel que já tenho aqui. Muita gente, por não saber, acha que vai precisar comprar algo novo, vai precisar gastar dinheiro com software e acha que gestão visual vai vir de um software. Não, você pode usar painéis, você pode usar televisão, você pode usar uma série de recursos. Obviamente, alguns podem, inclusive, ser caros, mas no primeiro momento não deve ser. A gestão visual ela nasceu lá no sistema Toyota de produção, que veio, o próprio nome já diz, da Toyota, depois da Segunda Guerra. A Toyota desenvolveu o seu sistema de produção e a gestão fazia parte dele. E depois esse sistema, né, de produção Toyota, que virou, né, o nome de Lean System e que o americano deu o nome de Lean, né, que é um sistema para enxugar as operações, os processos de uma empresa e fazer com que ele seja enxuto, né? Lean significa enxuto, com pouco desperdício, mais otimizado possível. Então, nascendo lá no Japão, olha só o país de onde veio, né, todos esses elementos, ou pelo menos os principais elementos de gestão que a gente ainda utiliza. E todas as grandes empresas copiaram ao longo dos últimos anos, né, mesmo depois da guerra, e até hoje copiam a Toyota e muitas empresas alemãs, né, que são os países mais organizados. Se a gente tem países com muita eficiência, muito maior performance do que a gente, que utilizam mecanismos e ferramentas de gestão visual, por que nós, que somos mais, né, entre aspas, não vou dizer que nós somos bagunçados, mas a gente acaba, pela nossa cultura, dando aquele famoso jeitinho. Isso é do brasileiro, né? Eu morei fora 10 anos e hoje eu posso confrontar muito bem aí, eu passei trabalhando por 32 países e eu sei muito bem o que a nossa cultura faz com os nossos colaboradores. A nossa forma de abrir empresa faz com as nossas empresas. A nossa forma de buscar conhecimento faz com que a gente utilize os conhecimentos que a gente buscou para poder gerir. E aí, aqui no Brasil, a gente abre muita empresa, só que mais de 85% das empresas que abrem fecham em menos de 3 anos, porque a gente, tanto nós como empresários, quanto a forma como a gente faz a gestão da nossa empresa, a gente não está habilitado a usar aquilo para o modelo de negócio que a gente optou de uma maneira mais enxuta. E não usando as ferramentas e as metodologias certas, a tendência é que os processos não deem resultados. Na verdade, a gente acha que as pessoas não estão dando resultados, mas antes das pessoas, vêm os processos. Se a sua empresa não tem processo, você pode ter aí 10 Neymar, um em cada processo, que não vai adiantar. Não é um colaborador bom ou ruim. Muitas vezes, inclusive eu vejo isso aqui nos meus processos de mentoria consultiva, as pessoas contratam excelentes colaboradores que performavam muito numa outra empresa, que vieram com uma promessa X, esse cara é muito bom, essa menina é ótima e tal, e na sua empresa ele não performa. Por quê? Na outra empresa talvez tinha processos mais padronizados, a coisa era mais organizada, tinha treinamento, a pessoa era acompanhada, era mais motivada, tinha mais liderança, enfim, tinha uma série de coisas que talvez na sua não tenha. E aí você culpa o seu colaborador por ele não performar da forma como ele performou, como ele dizia que performou antes. Porque se a sua empresa não tem processo, de novo, processo vem antes de pessoas.
Não queira contratar boas pessoas antes de ter bons processos. Tenha bons processos primeiro, tenha bons procedimentos primeiro, para depois contratar as boas pessoas para cumprir aquilo que você está fazendo. Tá ok? E o último tema, o 12º, modo de comprometer, ou medo, né, de comprometer a flexibilidade. Pequenos empresários muitas vezes valorizam a sua capacidade, né, de adaptação e flexibilidade. Querem entrar e sair a hora que eles quiserem, acham que a gestão visual vai dar meio que uma engessada nos seus processos. Pelo contrário, se a gestão visual, como elemento do seu sistema de gestão, estiver engessando os seus processos, está errado. Por quê? Porque uma ferramenta não pode vir para engessar nada. A ferramenta tem que vir para te ajudar a fazer a gestão. Se algo está saindo da sua flexibilidade, se é que eu posso dizer que existe essa total flexibilidade que a gente tem, é porque toda empresa tem rotina, e rotina acaba dando uma engessadinha, né, positiva, porque se a gente não cumpre a rotina, os nossos colaboradores também não vão cumprir, e erra aquele empresário pequenininho, com poucos colaboradores, né, que acha que ele pode ter a rotina que ele quiser, entrar na hora que ele quiser, fazer reunião quando ele quiser, olhar o indicador quando ele quiser, sem rotina. Todas as empresas que eu conheço que cresceram e todas as que eu conheço que têm resultados de verdade, têm processos, têm procedimentos e têm rotina. Depois, nos momentos onde eu tenho lacunas, onde eu não tenho rotinas a serem cumpridas, aí sim, naquelas janelas, o empresário tem a flexibilidade para ele fazer o que ele quiser. Não quer dizer que, tendo uma agenda, tendo ferramentas para você fazer a sua gestão visual, que você vai engessar o seu sistema. Não, mas toda empresa precisa de rotina. Toda empresa vão ter diferentes tipos de atividades. Atividades urgentes, atividades importantes e atividades de rotina. Se você não souber a diferença entre essas três e não souber lidar com essas três, com as ferramentas, inclusive, de utilização de gestão visual para gerir e controlar os seus processos e as atividades, porque a gente não controla pessoas, a gente controla as atividades das pessoas e os resultados das pessoas, aí você não vai ter resultado. Então, a ideia de se comprometer com um sistema que pode parecer rígido no início, né, é muito desanimadora para muitas pessoas que querem fazer o que quiserem e acham que a rotina não é importante. Muita gente acaba pensando assim, até anotei essa frase: e se eu precisar mudar de novo daqui a um mês? Se você precisar mudar de novo, você ajusta o seu padrão. Por quê? Padrão não quer dizer que você está engessando um processo. Quer dizer que você adotou a melhor forma, a forma mais otimizada de se fazer algo, uma sequência de atividades. Isso é padronizar processo. E se você não consegue padronizar os seus principais processos e também os seus principais procedimentos, processo é o que você vai fazer em termos de etapa. Procedimento é como você vai fazer no nível de detalhe. Se você não consegue padronizar essas duas coisas e ajustar isso a uma rotina também padronizada e as flexibilidades você utilizar nas lacunas, muito provavelmente você não vai conseguir criar bons hábitos, ter boas rotinas e aí os seus resultados não vão vir. Tá ok, pessoal? Espero que tenha ajudado. Então, resumindo, não caia na falácia de acreditar que um desses 12 temas que eu trouxe aqui para você possa te atrapalhar a implementar a gestão visual, que é algo extremamente importante para qualquer empresa. Empresa de uma pessoa só como a minha gestão visual está ali, meu painel de gestão, na verdade, 2 painéis de gestão e um quadro de controle da rotina. Enfim, não caia na besteira de achar que você mesmo sozinho não precisa ter uma gestão visual. A gente precisa de rotina, precisa de padrão, precisa de gestão visual, precisa dos elementos necessários que fazem parte de um sistema de gestão. Quanto mais a gente consegue montar esses elementos e montar um sistema de gestão para a nossa empresa, sistematizando tudo, às vezes até automatizando alguma coisa, como eu faço no meu negócio, mais produtivo a gente é, com mais alta performance, e aí a possibilidade de sobrar mais tempo para a gente dedicar naquilo que realmente agrega valor, produzindo novos produtos, produzindo novos serviços, cuidando realmente do seu cliente, ao invés de ficar gastando tempo com coisas operacionais que não estão trazendo valor para o seu cliente. Isso vai transformar a sua vida e vai trazer o resultado que você deseja. E se você quiser conhecer um pouco de tudo isso que eu falei sobre gestão e muito mais, venha conhecer o meu curso de Gestão Empresarial para Pequenas e Médias Empresas. Vou deixar aqui o link abaixo
www.evandrobarros.com.br/cursos. Nessa página, além do curso de gestão, tem outros cursos que estão lá no meu site, mas conheça especificamente o curso de gestão empresarial para pequenas e médias empresas. Lá eu falo como é que você pode implementar um sistema de gestão para que você consiga sair do operacional, para que você consiga implementar ferramentas de gestão visual que possa te ajudar a dar transparência para os seus processos, melhorar a resolução dos problemas que você tem para que não ocorram novamente, para que você possa fazer as melhores escolhas. Lá eu vou te dar todas as ferramentas que você precisa, exemplos de painéis de gestão, exemplos das reuniões, os checklists que você precisa fazer, ou seja, tudo aquilo que você precisa para implementar um sistema de gestão por processos, para o seu estilo, para o seu modelo de negócio. Aqui o link aparecendo, clica lá, conheça, porque eu tenho certeza que você não só vai gostar, mas vai te dar o resultado de forma inclusive surpreendente, que você achava que talvez um sistema de gestão poderia ser só uma forma ou outra de gerir alguns processos da sua empresa, mas lá eu vou te dar uma noção do que um sistema de gestão por processo pode fazer para você ter a visualização de forma rápida, simples e objetiva de todos os processos da sua empresa, com números, né, metas e indicadores, e poder gerir com transparência, com resultado, todos os processos da sua empresa, tá ok? Fico por aqui, não deixe de dar o seu like nesse vídeo se você ainda não deu e principalmente se inscrever. Se inscrevendo no canal, clicando no sininho aí, você vai se juntar a essa comunidade que tem crescido e fazendo com que esses conteúdos aqui, né, quanto mais o canal cresce, mais o YouTube entrega esses conteúdos para mais pessoas e a gente, né, multiplica esses conhecimentos aí para um número maior de futuros empresários e de empresários que estão aí com necessidade de aprender a gerir melhor as suas empresas. Grande abraço, gratidão e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.